Meu Deus do céu, ai Jesus. Cada vez que eu estudo história, pelo amor de Deus, eu fico mais revoltado com esse Brasil. Estude história do Brasil, só não estude demais para não ficar triste. E aí, meus compadres da história, como é que estão vocês? Espero que eu possa ser útil hoje nesse tema tão problemático para nós brasileiros, que é justamente sobre a economia na América Portuguesa e a escravidão. E para vocês que já têm conhecimento de história, que ainda são ignorantes ou simpatizantes sobre o assunto, estou aqui o professor Elias para falar um pouco sobre esse tema para vocês. E hoje nós temos uma novidade, meus apelos foram atendidos. Um aluno me enviou uma vinheta para que eu pudesse utilizar no meu canal. Roda a vinheta! Quem fez a doação foi a minha queridíssima aluna Cibele, do curso de administração na escola que eu ensino, Maria Aldair. E eu só tenho a agradecer pra caramba. E se você quiser me enviar uma vinheta para que eu possa ir utilizando e alternando aqui nos vídeos do meu canal, só enviar aí pro meu WhatsApp, viu? Que está aqui na tela, vocês não vão ver porque meu WhatsApp não é público. Manda pro meu e-mail, que está aqui, ó. Acho que dá para eu colocar aqui. Mas indo para o que interessa, vamos começar a tentar compreender como é que foi essa economia aqui no Brasil, que foi totalmente empreendida pela metrópole portuguesa. Lá no meu vídeo anterior, falando sobre a colonização dos portugueses aqui na América, mais especificamente aqui no Brasil, eu falei que os primeiros 30 anos após a chegada de Cabral foi um período do qual os portugueses eles não se preocuparam muito em organizar como seria a colonização do Brasil. Então, a partir ali das ameaças que Portugal começou a ter que enfrentar, dos quais eles poderiam perder as terras brasileiras para franceses e ingleses, foi que eles começaram a pensar em uma estrutura formada para organizar a colonização no Brasil. Eu vou deixar aqui o card do vídeo do qual eu falo como foi essa estrutura. E para poder efetivar essa ocupação colonial, foi criado um empreendimento econômico para que isso acontecesse de uma maneira mais viável para Portugal e que gerasse principalmente lucro. E o produto principal utilizado foi justamente o açúcar. O açúcar, naquele período, era uma especiaria de muita valiosidade para os europeus, principalmente pelo seu gosto e também pela sua raridade. Alguns estudos mostram que um europeu ele consumia por ano, um nobre europeu consumia por ano apenas 1 quilo de açúcar. Isso para vocês verem quão raro era esse produto. Se existisse uma máquina do tempo, com toda certeza, eu ia levar um pacote com 10 kg de açúcar para poder vender naquela época e ficar rico. E para efetivar esse plantio, escolhido o produto, Portugal vai se utilizar de um esquema de plantio para propagar o açúcar aqui no Brasil. Esse esquema possuía o nome de plantation. O que era plantation? Era você produzir uma cultura somente em grandes propriedades rurais e com base no trabalho escravo. Como aqui no Brasil existiam pouquíssimos europeus e existia uma cultura de aversão ao trabalho manual, por conta disso, os portugueses eles começaram a ir atrás de alguma mão de obra escrava. De início foi utilizada a mão de obra indígena, mas posteriormente ela foi sendo substituída pela mão de obra africana, e que já eu vou explicar como foi esse processo. Dentro desse sistema de plantation, para poder transformar a cana em açúcar, os portugueses eles começaram a desenvolver estruturas técnicas para fazer essa transformação. Essas estruturas são conhecidas como engenhos e
os engenhos nada mais nada eram do que conjuntos de instalações para o processamento da cana e, através do seu caldo, você poder transformar o melaço em açúcar. Esses engenhos se espalharam principalmente nas regiões de onde hoje é o Nordeste brasileiro, por conta do clima que era muito propício e principalmente pela terra próxima às regiões litorâneas que possuíam muitos nutrientes essenciais para a plantação da cana. Ao redor dos engenhos começaram a criar-se uma estrutura social que foi a base para a efetivação da colonização brasileira. Ela era chefiada primeiramente pela Casa Grande, onde vivia o senhor de engenho e sua família, a senzala, que reunia as moradias dos escravos. Dentro também dos arredores existia uma área de floresta para a exploração de madeira e de outras matérias-primas que poderiam ser utilizadas no cotidiano daquela região. E por fim existia também nos entornos do engenho uma área de pastagem para a criação de animais, para poder alimentar todas as pessoas que estivessem dentro dessa estrutura açucareira. Como eu falei, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava. Os indígenas eles começaram a ser utilizados a priori nesse esquema de colonização. Só que existiam vários problemas para os donos de engenho ao utilizar-se da mão de obra escrava indígena. Entre esses problemas estava a baixa imunidade que os indígenas tinham no contato de doenças que os europeus traziam, a resistência armada de algumas tribos e principalmente a proteção que os jesuítas davam a muitas tribos e que impediam que os colonos escravizassem esses indígenas. O governo português, tentando contornar este problema de falta de mão de obra, começou a expandir o uso do tráfico de escravos africanos. Esse tipo de tráfico ele começou a ser utilizado não à toa, porque o governo português ele lucrava muito com todas as movimentações que aconteciam do continente americano ao continente africano. Basicamente, a metrópole portuguesa taxava a venda do escravo na hora em que ele saía da África e lucrava também com taxas em cima da revenda dele aqui na América. Mas a escravização indígena ela não parou por aí. Ela continuou sendo utilizada em regiões do Brasil que eram mais afastadas dos engenhos de cana e que as pessoas não tinham muitos recursos para poder comprar um escravo africano. Essas regiões foram principalmente São Paulo, Maranhão, Piauí e na Amazônia. Para vocês terem noção, um dos primeiros nomes da vila que originou São Paulo foi justamente Porto dos Escravos, mas não de escravos africanos, e sim escravos indígenas, que eram capturados principalmente por bandeirantes. Voltando a falar dos escravos africanos, eles vinham nos famosos navios tumbeiros, e que recebiam esse nome não à toa. Tumbeiro vinha de tumba, e eram navios que possuíam condições tão precárias para trazer esses seres humanos que muitos morriam ao longo da viagem. Dependendo da região do Brasil, essas viagens demoravam até 50 dias. E imagine o que era você ficar 50 dias dentro de um ambiente em que você estava acorrentado, do qual você não poderia fazer as suas necessidades básicas em um local apropriado. Você tinha que racionar a água que você recebia, a comida que você recebia, e fora os maus tratos dos traficantes para poder controlar aquelas populações enormes de negros que vinham nesses navios. Era um ambiente infernal. Ao chegar nas terras brasileiras, os escravos eles eram colocados em praças como se fossem animais para serem vendidos. A partir da sua compra, esses escravos eram encaminhados para os engenhos de açúcar ou para executar funções dentro das cidades, dependendo
do que o seu dono queria. Mas é claro que os escravos, eles não ficaram quietos diante de tal situação. Ao longo de toda a história escravocrata brasileira, nós tivemos diversas formas de resistência dos escravos, dentre as quais as mais conhecidas foram a formação dos quilombos e mocambos. Esses locais eram locais afastados dos grandes centros, das grandes fazendas e engenhos, e que reuniam escravos fugidos, indígenas e também homens brancos pobres que tinham cometido alguma coisa, algum crime dentro de alguma vila ou simplesmente não conseguiam trabalho e iam para esses locais em busca de um meio para sobreviver. O quilombo mais conhecido, diga-se de passagem, foi o Quilombo de Palmares, e um dos seus líderes, Zumbi dos Palmares, ficou muito conhecido justamente por ter organizado uma sociedade de escravos fugidos que chegou a ter mais de 20 mil homens. O Quilombo de Palmares foi dizimado em 1694 por uma expedição comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, que expulsou os negros daquela região, fizeram acordos com alguns grupos para que permanecessem livres, mas não pudessem expandir os seus domínios, e outros que fugiram, mas continuaram resistindo. Zumbi, ele ficou 1 ano após a queda de Palmares resistindo, lutando para tentar reaver o território que ele tinha perdido. Mas Zumbi foi assassinado e a sua luta se tornou símbolo de resistência até os dias atuais. Tanto que a data de sua morte está oficializada como o Dia da Consciência Negra. Outro local de resistência, mas não de tanto de resistência armada, que os negros africanos eles exerciam aqui no Brasil, eram nas casas conhecidas como zungus. Os zungus eram moradias onde negros livres, eles chamavam negros cativos, para poderem fazer os seus festejos e tradições que eles traziam da África e que eles não poderiam exercer em qualquer local por conta das proibições que a Igreja Católica fazia aos cultos de crenças africanas. Outra situação da qual os negros eles possuíam uma certa liberdade, bem entre aspas, foi a questão da chamada brecha camponesa. Ela cumpria uma função de conceder um pequeno lote de terra para um grupo de negros ou algum escravo, em que ele pudesse produzir algo naquela terra para a sua própria subsistência. Mas isso não era algo do qual a galera fazia para o negro para que, vamos ser bonzinho com o bichinho aqui e tudo mais. Na verdade, a brecha camponesa ela cumpria uma função de tentar diminuir os custos que o dono do escravo teria em ter que alimentar aquele indivíduo. Vejam que até em um pequeno direito, mínimo que fosse, existia gente ganhando em cima aqui no Brasil. Dentro de todo esse arcabouço, a sociedade brasileira ela foi se constituindo em torno das famílias que administravam os engenhos e essas grandes fazendas. A organização dessas famílias coloniais constituiu um sistema que nós conhecemos como a família patriarcal. Esse tipo de organização familiar centralizava a figura do chefe da família como administrador não somente dos indivíduos, dos seus parentes, mas de toda a sociedade que estava cercada dentro do engenho, incluindo casa grande, senzala e outros agregados. Este ficava no poder da família, geralmente até a sua morte. E quem assume a posição de chefia após isso era geralmente o seu filho mais velho. Os irmãos mais novos, os filhos mais novos, eles eram encaminhados para estudarem, serem bacharéis e poderem assim se tornar um advogado da família, um médico ou até mesmo um padre. No modelo de família patriarcal, o pai ele se perpetuava
dentro do cargo de chefe até o momento de sua morte. Mas como eu falei, a família patriarcal ela não ficava só entre os filhos, parentes, esposa do senhor de engenho ou do chefe da família. A família patriarcal ela era muito extensa, pois também incluía os funcionários do senhor de engenho, os seus escravos e muitas vezes acontecia de também fazer parte dessa família aqueles filhos ilegítimos do chefe de família. É porque muitas vezes o chefe de família ele dava uma voltinha ali pela senzala atrás de se satisfazer sexualmente também. E desses cruzamentos saíam muitos filhos que não eram legítimos do rapaz. Tanto que desses filhos ilegítimos veio a expressão pular a cerca, porque o chefe da família ele literalmente pulava a cerca que separava a casa grande da senzala para ir atrás de uma amante. A família patriarcal ela não era o único modelo de família nessa organização colonial. Também existia a estrutura da família nuclear, da qual o descendente do chefe da família ele poderia constituir uma família própria após sair da casa de seus pais. E que, convenhamos, é muito parecido com a organização familiar que nós utilizamos hoje. Para finalizar, a gente também tem que ter noção de que dentro de toda a economia colonial portuguesa, a cana, apesar dela ser o principal produto, ela não era o único cultivado ou expandido pelo Brasil. Dentro dos engenhos açucareiros, das casas grandes, de toda essa estrutura colonial que a gente viu, eles também cultivavam algodão para a produção de roupas e tecidos, do tabaco para utilizar-se dele como moeda de troca por escravos africanos e também outros produtos primordiais de subsistência, como o milho, o trigo, o feijão e a produção de carnes. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, curtam ele para que ele se torne mais relevante aqui neste YouTube e vamos levar a disciplina de História para os confins do Brasil, porque o Brasil está precisando de muito estudo, de muita aula de História. Valeu! Eita, que eu tô gravando uma hora dessa, eu tô pensando aqui. Haverá um dia em que eu gravarei sem preocupação de fazer zoada na minha casa.